O presidente está nu e tem muita gente vendo aquelas bingolas para fora. E ele parece não se importar. Manda a carta para a revista gringa porque ouviu o que não queria. Lula sempre gostou do aplauso, do holofote e da reverência. A The Economist apontou o óbvio, que ele perdeu influência lá fora e apoio aqui dentro. E o governo respondeu com textão, exaltando virtudes imaginárias. O tom da carta é de quem acredita mesmo que é uma liderança mundial incompreendida, perseguida pelos críticos e adorada pelos humanistas do planeta. Mas ninguém fora do seu grupinho de bajuladores e da Globo News leva isso a sério. A carta defende o ego ferido do presidente, não o Brasil. E o que a gente já sabe. O governo está perdido e o rei sem roupa insiste em posar para foto. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina, a nossa indisciplina. E para piorar ainda, o Trump agora resolveu soltar os cachorros e mandar parar de encher o saco do Bolsonaro, hein? A coisa tá ficando feia. Acabar com essa It's time, né? Como é que é? Tic-tac. Tic-tac. E para falar sobre isso, estamos aqui neste feriado, grande feriado da Revolução de 32, com Felipe Trielli, Lucas Honorato, Luiz Marnoto, Arthur Machado e eu, Carlos de Freitas. Pronto. Todos. Mandaram ser sucinto nas aberturas, estou sendo. Sempre mandam as coisas pra gente, né? Eu não entendi por que você fez essa distinção, né? Bajuladores e Globo News. Como se fossem coisas... Porque a Globo News, ela tem... Não é só bajulador que tem ali, né? Tem gente que, enfim... Não, e tem o círculo, né? Bajulador... Globo News tá aqui e bajuladores tem mais. Além da Globo News, eu acho que tem. Entendi. Pode ser. Então, um subconjunto. Mas você sabe que nesse episódio, a coisa foi tão jeca, que a única coisa que eu acho dessa cartinha, né? É, que mandou, cartinha. É tão jeca, tão provinciano, né? Fala, revista americana, inglesa. Falar nisso, mais uma coisa. Duas... Repórteres. Influencers. Repórter mesmo. Inclusive uma do nosso espectro aqui. Falou, não, porque a revista norte-americana... Muita gente falou, revista norte-americana. Porra, meu, é tão inglês quanto o chá das 5, aquela porra. The Economist. The Economist. Mas, pô, The Economist, você já pensa americana. Vocês me desculpem, mas eu acho que vai ter que contextualizar, porque o pessoal já deve ter esquecido da carta da Economist. A gente atrasou um pouco o programa. Por que será que a gente atrasou uma semana, né, senhor Arthur Machado? Com a palavra... You talking to me? O nosso europeu, né, que é o único que poderia falar do The Economist, que é em inglês, é um europeu, o nosso querido europeu Arthur Machado, que nos deixou de mãos vazias A na ver semana navios. passada. A ver navios. Tive problemas técnicos. Mas realmente é bom contextualizar. Eu acho que acima de... Eu vou te falar que eu achei tão brega a resposta do Lula, mas vale a pena dizer para a galera que, na verdade, foi uma matéria do Economista que diz que ele perdeu a influência internacional e qual é outro? Que o país perdeu o rumo, né? Uma coisa assim, não foi isso? Que perdeu apoio aqui dentro. Apoio interno. Apoio interno. E relevância fora. Mas acho que isso é desde o início, né? Que ele é irrelevante, mas não sei porquê. Desde que ele fez o namoro com o Macron, ele ficou ainda mais irrelevante. Né? Ficou ainda mais irrelevante. Na verdade, tem um problema que é curioso, né? Que é muito curioso, porque o Lula ele tem sido feito constantemente uma postura subserviente a todos os desejos da Europa. Fez aquelas fotinhas com o Macron na Amazônia, depois agora recentemente chegou ao ponto de deboche da página da Embaixada Francesa fazer uma foto, né, com o Macron no Dia dos Namorados. Quer dizer, e acho que ele não esperava, depois de tanta subserviência, ele chegar e ser obrigado a ter que ouvir que ele perdeu exatamente, que ele perdeu a influência. Só que é ridículo a resposta dele, porque mostra como ele leva a sério uma matéria de uma revista que não é tão relevante assim, a não ser no setor financeiro. Isso. O que reflete muito de como o Lula se sentiu magoado, porque na verdade ele é o representante Everton, né? Pega um papel ali para mim, por favor. Tô aqui acenando para não interromper ali, o caralho. Mas não olha. Mas é até pior, que igual o maluco aí, pô. Vai lá. Fala do Lula, que eu tô curioso para saber o que acontece com o Lula, pô.
Não, pô, o Lula, ele é representante do sistema financeiro internacional, né? Que é o que ele mostra, que ele ficou magoado. Porque acho que foi uma das poucas críticas que ele parou para rebater e dizendo, puxa, o sistema está tudo mal. Isso que eu ia falar. Me desculpem. É curioso, porque não foi só o The Economist, a The Economist que falou do Lula. O Le Monde postou uma matéria muito parecida, com as mesmas críticas. E ele não falou nada. E o Le Monde é um jornal de esquerda, né? Agora é um site de esquerda, né? E ele calou o bico. Ele só se doeu com a The Economist. Tem várias coisas aí. O Lula, para começar, essa coisa de ele não aceitar crítica não é uma coisa nova. Desde que... sempre. Quando ele expulsou o jornalista Larry Rutter, lá, que falou que ele era chegado numa cachaça... O que é mentira, todo mundo sabe que o Lula nem gosta de beber, news, nem é um cara muito de beber. Exatamente. Realmente ele mentiu, mas não precisava expulsar o rapaz, né? Só porque ele falou uma mentira absurda dessa que o Lula gostava de beber. Ele é tão abstêmio quanto eu. Exato. E o Carlão. E aí, isso foi suas confusões. Isso aí foi uma coisa que já há muito tempo ele nunca... Aliás, o PT nunca foi... Sempre que tinha... Isso antes de internet, sempre eram ataques e não sei o quê. E sempre que falava mal do PT, o PT... tinha ataque de pelanca como se fosse falar mal do sacrossanto povo brasileiro, né, que eles representavam como, né, então se é isso, você é contra o povo, você fala mal do PT e tal. E depois eu fui pesquisar ainda sobre esse assunto exatamente, a carta, e nunca na história do Brasil, pelo menos... então, eu procurei também, não achei. Teve uma resposta oficial a um meio de comunicação. Já teve grita do cara falar, isso é um absurdo, não sei o quê, mas resposta com cartinha, como foi dessa vez, foi a primeira vez. Com um detalhe, uma carta do Itamaraty. Exato. Quer dizer, para mim isso é oficial, mais escandaloso do que se o Lula respondesse. Então, agora, olha que engraçado. O Itamaraty, supostamente, ele é um órgão oficial. Oficial da nação, não do governo. Isso. Né? Quer dizer, é outra... E aí vem aquelas agências que medem liberdade de expressão no mundo, né, tal, tem que dizer que a liberdade de expressão piorou no Brasil durante o governo Bolsonaro por conta dos ataques do Bolsonaro à mídia. Como assim? Pô, cara, estão mentindo aí sobre mim, pô, para de mentir. Aí um órgão oficial do governo responde uma crítica do governo. Então, assim, tá tudo bem, é democrático, né, é uma coisa... não teve um jornalista, agora eu não vou lembrar exatamente quem, que reclamou que o governo Lula pediu a cabeça dele, acho que da Globo até. Pediu... É ruim falar assim, mas depois eu vou buscar para mandar para os editores para não ficar o disse que me disse. Mas que disse que o Lula ligou para ele, ou algum representante do governo lá, e falou, esse cara, não sei se foi Jovem Pan, Globo, mas era um jornalista assim. Então, já passa um pouco... Cortar a cabeça cortar a cabeça não no sentido do cara do cara que pediu a cabeça da menina, da filha do Justus. Filha do Justus. Esse caso sim é metáfora. Exatamente. Ele não literalmente. Olha só, vou até procurar aqui. Vou falar um furo para vocês que acabo de receber aqui. Dá o furo. Não vou dar, porque eu sou a espada. Né? É o seguinte, Trump acaba de anunciar tarifa de 50% sobre o Brasil e cita censura a mídias sociais dos Estados Unidos. Isso agora. Quer dizer, o Trump, nesse minuto, o presidente Trump anunciou essa quarta-feira, gravamos hoje, né? 9 de julho, hein? Quarta-feira, 17h34. Tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil, a partir de 1º de agosto. Então, e você sabe que isso aconteceu agora à tarde. O Lula e a Janja estavam saindo de algum lugar, não sei exatamente qual, e os repórteres foram perguntar sobre isso, né? Sobre as tarifas. E diz que vazou um comentário da Janja falando assim, esses vira-latas, chamando os repórteres de cadê os vira-latas? Eu meio brincando, vi. Arthur, mas isso é em represália à censura às redes, é isso? Que ele está aplicando essa taxa? Ele citou as redes também. Ele fala que as tarifas e as perseguições a Bolsonaro. Bicho. Então, E mandou uma carta ao Lula. Escreveu a carta ao Lula.
Bom, isso provavelmente já foi mais do que discutido entre quarta-feira e domingo. As pessoas já devem ter falado bastante, mas pra gente é uma... Exatamente. Está sendo novidade. E agora o Itamaraty vai escrever pro Trump, é isso? Vai dar uma cartinha. Vai responder ao Trump. Fazendo aqui o advogado do diabo também é aquela coisa, né? Já havia essa conversa de que os Estados Unidos iriam acabar sancionando mesmo o agro brasileiro por conta da questão competitiva, etc. Talvez ele já quisesse fazer isso e tenha aproveitado para tentar beneficiar o Bolsonaro, que é um aliado, e etc. E aí tem a outra coisa, né, que sacrifica-se o povo brasileiro mesmo, que já está com uma situação ruim, né, por conta da disputa, né? Isso eu tô falando mais porque assim, se a gente ignora isso, também fica parecendo que vale tudo pelo benefício. Mas de certa forma, até eu não sei, assim, eu tava estudando que a gente está fazendo outros programas assim. O nosso agro também, a prioridade do nosso agro nunca foi o Brasil, né? Sempre foi exportação. Então, desse ponto, de repente, quem sabe o agro começa a olhar um pouco para cá, né? E a gente começa a se preocupar com a produção nacional, não só ficar sendo vira-lata do mundo, né? Exportando para o mundo e recebendo a coisa pronta, né? Então, a gente exporta minério de ferro e recebe trilho. Sim, é que compra com o dobro do preço, pô. Para ter um agro que olha mais para dentro, precisa ter aquela coisa do industrial que compra, do agricultor que compra do industrial, né? Então tem que ter o desenvolvimento do outro lado também. O agro não vai fazer isso sozinho. Nunca foi preocupação desses governos. Mas só para eu corrigir, eu confirmar a informação, eu lembrei de onde eu tirei essa ideia do Lula. É que quando o Cacete Planeta fez uma entrevista no podcast, eu acho que até foi no Inteligência Limitada, um dos cacetas lá, e ele disse que quando o governo Lula assumiu, foi quando o Caceta começou a terminar, porque eles começaram a receber pressão, falaram, fala mais das novelas, para de falar de política, e não sei o que, e ele começou a broxar com a ideia. Então não foi exatamente uma demissão direta por causa de um pedido. Foi uma pressãozinha. Mas essa pressão de que... o Bussunda imitava muito bem o Lula. Mas, enfim, só para corrigir, para não ter... Sim. Você acha que, então, quer dizer, na verdade, essa vontade de controlar o discurso público contra o PT, que agora, de certa forma, o PT está fazendo isso agora internacional, né? Sempre existiu, né? Sempre foi vou tentar aliviar para os caras, de alguma maneira. Pro PT, sem dúvida. Pro PT, sem dúvida. E essa vontade de controlar a rede, eles falam desde do segundo mandato, eu acho que do Lula, porque antes não tinha rede. Era a Dilma, né? Mas é a regulação da imprensa. Era a regulação da imprensa. Não é uma novidade, eu queria ter regulação da imprensa. Eles queriam regular a imprensa. Exato. A grita era grande, inclusive, na imprensa. A própria imprensa reclamava na época um pouco. Curioso, né? Curioso que antigamente, como não tinha adversário real, né? O PSDB sempre foi meio jogo de cena, então os caras falavam abertamente. O Observatório da Imprensa, do Alberto Dini, eu lembro que sempre iam os caras lá e falavam, cara, o PT sempre teve dificuldade de lidar com crítica, porque é essa coisa, né? Parece que crítica é que o governo não presta, né? Os caras também têm um pensamento binário. Agora, isso vale para a primeira turma, né? Essa segunda é muito pior. Essa segunda é incapaz, eles estão perdidos, cara. Não dá para dizer que eles querem cercear o debate, porque eles não sabem nem o que eles querem cercear, eles estão completamente perdidos. É uma turma muito sem capacidade para pensar organizadamente esse tipo de coisa. Que é o que acaba sempre acontecendo na censura, né? Quando o cara começa a censurar a primeira turma, a primeira leva de censores é um pessoal que já sabe, não, vamos censurar isso aqui, que isso aqui não pode, mas o resto pode. A segunda leva, geração de censores, já começa a censurar, pô, isso aqui eu não gostei, isso aqui também não sei o que. A terceira geração de censores já está censurando, esse cara não gosta da camisa dele, não pode falar mais essa merda. Era o Dirceu sentando para falar lá com o chefe de redação da Globo. Agora esses bunda maluca aí. Não, tinha um pessoal um pouquinho mais, inteligente. Mas antigamente tinha os MAVs, que eram pagos mesmo pelo PT, isso também foi... todo mundo fala do gabinete do ódio, não sei o quê, mas os MAVs bem antes eram realmente um movimento orquestrado, pago com dinheiro público, para aquela galera falar bem do PT nas redes, era um negócio absurdo. E eles falavam até com certo orgulho, né, disso. A Janja agora postou foto com influencers no gabinete dela. E aí, de repente, virou, quando eles perderam, tanto a mídia quanto o governo, perderam o monopólio da informação, porque a mídia perdeu para as redes, tá aqui a gente falando um monte de coisa que eles não falariam, e o governo também acabou se mancomunando mais com a mídia, então
o que acontece? O público começa a achar legal. O Lula tem que fazer isso, tem que mandar cartinha mesmo. O Lula tem que... As redes têm que ser... como é que se diz? Tem que ser... censuradas, né? Eles não falam controladas, porque não pode ser terra de ninguém. E aí acontece o tipo de coisa que a própria esquerda faz, e normalmente eles são muito mais fortes nisso, muito mais cruéis, muito mais... Que nem o cara que pegou a foto da filha do Justus e falou, isso aí só guilhotina, insinuou que devia guilhotinar a gente só para ser rico. E aí as pessoas vêm e alimentam esse discurso para calar justamente os outros. Não, que não vai calar a esquerda, a gente sabe que não vai calar. E aí alimentam. Viu como não pode? Vocês estão reclamando também da Bolsa dos Justos, então não pode ser terra sem lei. E eu concordo, não pode. Pedófilo não pode, claro. Baixaria não pode. Só que o que eles querem ameaça. Não é isso. Tem uma questão que me parece... Mas isso já está dentro do código. Exato. Mas tem uma questão que me parece que tem que ser discutida mesmo, que é o seguinte, só que é uma questão que de fato, as redes sociais, elas têm de se curvar às leis nacionais. Elas não podem operar no Brasil sem respeitar leis brasileiras. Sim. Isso é verdade. É verdade também, uma coisa que é principalmente a esquerda que costuma levantar, que redes sociais foram utilizadas de maneira consciente para manipular eleições e derrubar regimes em países diversos. Tem a questão da Primavera Árabe, todas aquelas coisas que a gente fala bastante. Então, de fato, há de se ter algum tipo de controle. Só que o que esse pessoal não fala é que quando a intervenção é a favor deles, que já aconteceu algumas vezes, eles ficam quietos. Não só ficam quietos, defendem. Eles ficam quietos e defendem, exatamente. Agora, o que me parece é que eles sempre querem usar o poder dos estrangeiros e recursos estrangeiros para avançar o projeto deles no Brasil, e quando de alguma maneira parece que o outro lado vai ser beneficiado, eles querem cortar. Então o negócio é o seguinte, tá bom, você quer falar de soberania, de desenvolvimento, tá bom, vamos sentar e vamos falar disso. Né, mas que não é o que eles estão fazendo. Né? Então ele meio que vicia um debate, porque você fica meio acuado, é como se você tivesse que defender uma intervenção internacional contra... E o negócio na minha opinião, é uma questão casuística mesmo. Isso. De fato, tem uma injustiça acontecendo, no caso do Bolsonaro, por exemplo. É diferente o cara manipular um processo eleitoral de ter uma intervenção para sanar uma injustiça. A gente não pode ser indiferente moralmente em relação ao que está acontecendo. Então tem uma injustiça acontecendo com o Bolsonaro. Há alguma maneira da gente resolver isso internamente? Olha, poderia até ter, mas eu não sei se é a mais saudável. Não, e eu não sei se deputado que só vai para a Câmara para lacrar e viralizar rios vai conseguir fazer isso. E é boa parte dos deputados que a gente tem. De direita e esquerda, né? E o Senado também que está crescendo, etc. Enfim. Mas é aquela coisa, né? Não tendo como fazer isso, se a única alternativa é a intervenção internacional, desde que a gente faça isso com consciência e admitindo o que está fazendo, e por quê, e até onde isso pode ir, quais são os limites, beleza. Exato. Só que fica essa nuvem que o debate fica todo interditado, porque os caras mentem. Mas, cara, você está falando exatamente o que a gente passa aqui no Quinto Elemento desde que a gente começou a falar dessas coisas. Porque quando você fala, a gente não pode privatizar a Petrobras, não é uma coisa legal. Por quê? Hoje, para mim, é muito claro. Para mim, no começo do Quinto Elemento, já era meio nebuloso. Eu falava, será? Mas tem que privatizar tudo. Porque não é. Eu fui vendo, realmente, você tem um negócio que é estratégico, tem várias coisas que você vai pensando. Então, assim, não existe privatiza ou não privatiza, Estado ou liberdade total, Estado máximo ou mínimo. Existe assim, nesse caso aqui, o tigrinho, que é o melhor exemplo. Beth, em geral, eu seria a favor, libera o jogo de uma forma legal, que as pessoas possam usar de uma forma consciente e tal, beleza, um país saudável. Pode até ser, de repente, que isso seja nessa situação que a gente está hoje. Eu acabei de fazer um vertical sobre isso, que 34% dos... 34%, porque eu fiz a conta, porque eu vi que era mais do que um terço das pessoas. 34% dos jovens deixaram de ingressar na faculdade porque estavam com dívida no jogo. Cara, isso já é um problema muito maior do que precisamos ser livres para fazer o que a gente quer. Você está pegando um terço da juventude e jogando... Até
Tudo bem que a gente pode falar que ir para a faculdade talvez seja até bom o cara não ir, né? Mas não desse jeito. E os caras fazem um argumento canalha, os liberais, que eu não acho que é nem canalice, eu acho que é limitação mesmo. Ai, mas se nós começarmos, você quer que o cara que tem Bolsa Família não gaste no jogo, aí você vai estar querendo, você vai abrir brecha pra gente legislar sobre o que o pobre pode ou não fazer com o seu dinheiro. Eu poderia dizer a mesma coisa ao contrário. Falar, então você tá querendo que ele gaste o dinheiro dele da maneira que ele quiser? Então, olha, se você tá falando aí, por exemplo, disso, então a gente teria que liberar o crack também, porque você tá querendo restringir como ele gasta o dinheiro dele, saca? Isso aí. E daí que faz mal? É o jeito que ele quer gastar o dinheiro dele, ora bolas. Então, fala isso. Exato. O libertário, né? Mais do que o liberal. Depende do liberal. Então, é uma coisa que o pessoal trata como se as regras fossem bens em si. Como se o bem e o mal não fossem coisas concretas que existem na realidade, são ideias. Né? Então, essa ideia de que o ser humano deve ser livre é boa. Então, quanto mais meios de ação ele tiver, quer façam bem ou mal, melhor. Então, é uma abstração, não é... Agora, eles têm um argumento que eu acho forte, e que para mim é o mais difícil de todos, que é quem vai decidir o que é bem ou mal. Agora, na maior parte das vezes, tirando uma coisa ou outra que você vai ter mais dificuldade, você olha para a realidade e fala, 34% dos jovens não estão se matriculando por causa do tigrinho. A gente recebe, pessoalmente, não vou obviamente dizer nomes, mas a gente conhece pessoas, funcionários, gente de perto, que a esposa ligou para casa falando assim, meu marido tá viciado, eu tô com medo que ele roube alguma coisa na sua casa. Demite o meu marido porque ele pode estar... Né? Então assim, cara, e não é uma coisa que tá distante que eu li no jornal, coisas que acontecem na vida real. Então assim... Você fala, então peraí, aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Quando as pessoas se acostumarem com isso e verem que tiverem mais virtuosas e pensar, o jogo pode ser uma diversão mesmo, ir lá jogar o seu pôquer e não sei o que, beleza. Por enquanto, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para... Porque viciados sempre vão... O vício é vício, né? É uma coisa que é maior que o cara. Exato. Mas é uma porcentagem. Normalmente você pega as estatísticas de vício em geral, né? Droga, jogo... Então tem lá, 10%, que é bastante, se vicia mesmo. E o resto joga... No caso desse jogo online, do Tigrinho, sabe, é muito mais do que 10%. Porque tem algoritmo, dopamina, tudo isso. Sim, é uma coisa... Não é isso. É uma coisa, complementando só, que é uma coisa que tem consequências econômicas, assim, que diretas para todos. Afeta a sociedade inteira. Exato. O varejo está em queda por causa disso. Tanto é que eu achei muito engraçado, um desses influenciadores meio liberais assim, chegou e falou, não, a gente tá vendo que o Tigrinho é ruim, porque a gente tá sentindo aqui na pele. O nosso patrocinador disse que não pode pagar o valor que ele poderia pagar na ação que ele costuma fazer com a gente, porque caiu o varejo e a gente não tá recebendo o nosso dinheiro. Então, assim, é a vida, cara. Isso acontece. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Você vai deixar as pessoas sofrerem em nome de uma ideia abstrata e dizer que isso é o bem, porque a liberdade é boa. E essa ideia em si é idiota. Porque... que liberdade você está falando? Existem diferentes tipos de liberdade. Primeiro, quando você tem o seu corpo é mais livre, ele pode ser mais livre em detrimento do seu espírito. Né? Então, e vice-versa. Então, existem restrições que geram outros tipos de liberdade. E segundo, se a liberdade é boa, porque existe um outro negócio chamado bem, que não é a própria liberdade. Né? Então, assim... Tem que Então Arthur, você tá muito quieto. Você não quer participar hoje também. Tá aí longe, não quero. Tô esperando. Também mudando de assunto completamente, né? Pois tá bom. Não, mas tá bom. Não, pois é. Não, tá ótimo, Paulo, tá ótimo. Tá tão bom que eu fiquei prestando atenção. Mas eu sou o único ponto que eu discordo lá do início da nossa conversa aqui, é que na questão das redes sociais, tem duas coisas que a gente tem que ter perigo com essa narrativa que é imposta de forma inteligente. A primeira é o seguinte, é óbvio que o cara não pode falar... Enfim, a questão não é da liberdade de expressão, os limites da liberdade de expressão individuais e as consequências. O problema é a responsabilidade da plataforma sobre elas. Veja só, se eu mandar uma carta para o Luigi com um discurso de ódio, ninguém vai culpar os Correios desse discurso de ódio. Sim. Entendeu? Se eu receber aqui no meu telefone pedidos de fraude, ou e-mail aqui, os e-mails que eu recebo de fraude, né, de vírus, ninguém responsabiliza o meu Gmail
porra, porque o cara mandou um pedido de fraude num link, entendeu? Então, a ideia do cara que faz a transmissão, ele tem uma corresponsabilidade, necessariamente uma corresponsabilidade sobre aquilo que está sendo feito, na verdade, é uma desculpa que os caras estão usando para controlar o discurso público. E no bolso da plataforma, de uma forma mais rápida. Eu prefiro, em vez de brigar meter a mão no bolso do Trielli, né, eu prefiro botar a mão no bolso do Elon Musk, sem dúvida. Mas só um parênteses aí. Quem criou isso foram as próprias plataformas, quando elas decidiram que elas iam ser editoras de conteúdo, quando as pessoas falavam coisas e elas mesmas derrubavam. Elas não são santas aí. Porque enquanto você é um editor e você decide o que as pessoas podem falar, o telefone não vai derrubar a nossa ligação se eu ligar para você e falar, pô, Arthur, vou fazer um assalto. Vai estar lá. E aí as redes sociais chamaram para si a coisa da editoria, que eu acho errado já. Eu acho que estava errado antes. Então, eu acho que ninguém concorda com isso. Né? Tanto é que esse era o projeto do Trump inicialmente. O Trump tinha um projeto de regulação das redes lá no primeiro mandato, que tinha essa condicional. O texto era quase parecido com o projeto que a gente tem aqui. Só que ele tinha uma condicional, que era, olha, se você for ficar agindo como editora, se você ficar aí decidindo que discurso vai, que discurso não vai, você está fazendo trabalho de editoria e você vai ser responsável pelo que sai ali. Ou você tira a mão e deixa as pessoas se expressarem respeitando a Constituição. Perfeito. E aí, beleza. E aí a gente não vai te punir pelo que os usuários falam. Aí a lei aqui do Brasil só não tem a condição, né? Ou então você deixa aí. Não tem essa condição. Exato. Esse papo do cara é o seguinte, eu vou tarifar você, está dizendo, você está interferindo na minha soberania, porque de repente você tomou decisões ou uma percepção de que você virou um censurador, né? Isso não tem nada a ver, isso é uma tremenda lorota. O fato do cara sancionar ou não permitir que você negocie com aquela moeda, por exemplo, vamos supor que os Estados Unidos cheguem e falem assim, a partir de agora, cara, porque o Brasil está sancionando as empresas americanas, ou interferindo nas empresas americanas dentro do Brasil, não fora, dentro do Brasil, eu vou sancionar os caras e isso significa que você não pode mais transacionar em dólar, por exemplo. Bom, peraí. Dólar é uma moeda americana? Sim. É emissão do governo americano? Ele tentou direito. O cara está dizendo que ele tentou direito. Você está dizendo o seguinte, eu não quero, eu vou tarifar você, eu vou te cobrar mais caro pelo que você faz. Eu vou criar uma desvantagem comercial. Em que momento que estou interferindo na sua soberania? Nenhuma. Eu só estou dando as medidas e as consequências das suas ações de acordo com a minha percepção. E isso foi feito ao longo do tempo por inúmeras nações. Então hoje, por exemplo, foi ontem, não lembro se hoje, foi ontem. Foi hoje. Eu comentei sobre geoeconomia. Em 2021, a China sancionou 5 parlamentares europeus, do Parlamento Europeu, porque eles falaram sobre os direitos, sobre como a China estava atacando, infringindo os direitos humanos em determinadas ocasiões. E durante 2, 3 anos, os caras foram sancionados. Não podiam fazer uma série de compras, aquisições, participação, etc., em produtos chineses. E, da mesma forma, os Estados Unidos têm sancionado o Irã, sancionado Cuba e uma série de outros países de acordo com regimes que ele entende que são antidemocráticos ou têm de fato interferido na liberdade de determinados cidadãos. Entende? Então, e o que isso interfere na soberania do cara? Ele faz o que ele quiser. Agora ele vai viver com as consequências de determinados atos. Em certa medida... não, desculpa, termine. Não, então é mais ou menos isso. É como se o cara quisesse. Engraçado, que essa discussão de que, ou essa percepção de que o Brasil, que os Estados Unidos não pode interferir, não pode sancionar, não pode, de repente, ou qualquer país, inclusive, simplesmente falar assim: não quero me relacionar com esse cara, eu vou cobrar mais caro por ele. É quase a ideia do liberal woke dizendo o seguinte: eu quero ser e fazer tudo que eu quero e do meu jeito e não tem problema. Sem consequências internacionais. Veja, nisso eu discordo que interfira sobre a soberania do Brasil. O cara está dizendo, se você vai agir dessa maneira, cara, você não é bem-vindo aqui na minha cozinha nos Estados Unidos. E vou mais longe. Tá tudo bem. Vou mais longe porque eles estão fazendo isso às claras, oficialmente, né? Que é diferente de você interferir como dizem que foi a interferência nas eleições aqui pela CIA, né? E aí
que é por baixo do pano, que também acontece, sempre aconteceu e sempre vai acontecer em todos os países. Mas isso sim é interferir mesmo na soberania, né? Aí você está falando. Porque quando você fala de tarifa você cobra e pronto. Livre e é pior. Aliás, o pessoal fala muito assim, bom, mas vocês reclamam aqui dos impostos? Ó, o Trump cobrando tarifa, como se... É engraçado, a tarifa é uma palavra que é única para o cara e ela significa a mesma coisa em qualquer circunstância. Sendo que a tarifa aqui, o meu governo está cobrando de mim, só por viver. E lá ele está cobrando do outro, que vai ser melhor para quem está lá dentro, né? Então é fogo. Não, e em certa medida, essa questão, a tarifa só tem um efeito tão catastrófico assim no Brasil, porque o Brasil escolheu, o Brasil, vírgula, né? Não fui eu que escolhi. Mas alguns governantes lá atrás escolheram colocar o Brasil nessa posição de dependência extrema, às custas de uma estabilização monetária, etc., por conta de toda a questão que aconteceu lá atrás, que a gente já... olha, se eu ouvir o Lorenzo falando crise da dívida, choque Volcker, Bretton Woods, ou qualquer uma dessas palavras novamente, eu vou ter um aneurisma. Mas foi isso que aconteceu, né? Então lá atrás, nós nos colocamos nessa posição. E agora as consequências As consequências são essas. Nós temos uma dificuldade muito grande, né, de fazer certas operações que desagradam os Estados Unidos sem sofrer esse tipo de tarifa que tem uma consequência muito grande para nós. Então, paciência, saca? É o agro. Isso está ligado à desindustrialização, tudo que a gente exatamente que quer voltar. Agora, por um outro lado, isso está servindo como um instrumento de pressão que pode beneficiar um injustiçado no Brasil, que não é qualquer injustiçado. É um injustiçado que tem grande impacto, pode ter grande impacto sobre o destino da nação. No futuro, exatamente. E não só ele, alguns injustiçados que são menores. Tem menos influência, vamos dizer assim, mas que estão ali. Que também estão sofrendo uma injustiça que é talvez mais cruel do que estão fazendo com o Bolsonaro, né? Que é o pessoal lá que foi preso que... É mais cruel por enquanto, né? Porque vai ser cruel ali, né? Exatamente. E veja, a gente tem visto porque no momento em que você... Isso é interessante. No momento em que você vira e fala assim, olha, eu estou adotando aqui, na minha política interna no país, um equilíbrio de poderes. Então eu tenho um poder legislativo, é uma espécie de democracia. Eu entendo que a gente, desde o início, né, da nossa democracia, não é uma democracia plebiscitária, né? Plebiscitária. Mas ela virou... Fala de novo. Eu falei o quê? Eu falei ple? Não, é plebiscitária. Eu falei plebiscitária, não é isso? Você falou plebiscitária. Tudo bem, vai. Ok. Tem que corrigir agora para não dar problema depois. Não, tá, exatamente. Então, plebiscitária. Agora eu já não sei mais. Bom, vocês entenderam. Nós não temos, não é assim. Alguns países, a Índia, ela começou com uma democracia que hoje ela é isso aí que eu falei antes. Então ela está mais no caminho dessa aí. Só que no momento que você fala e começa a alterar, você alterou. O Supremo hoje usurpou poderes. E usurpou poderes, está legislando. Até aí, o que o Trump fala? Cara, problema de vocês. Agora, não venha me dizer que vocês têm uma democracia, que é um Estado democrático de direito, que funciona, que foi o acordo que se tentou fazer no Ocidente, de mais ou menos todo mundo ali ter um regime equilibrado com determinadas condições. Vocês estão começando a virar um regime de censura, um regime totalitário. E se o regime é totalitário, aí eu pergunto, o cara que hoje aplaude, muitos aplaudem, né? Por exemplo, as sanções ao Irã, as sanções, por exemplo, à Rússia, as sanções a Cuba. Se são regimes que estão começando a virar aos poucos, ele está caminhando para uma censura, por que não deveríamos ser também sancionados? Então, é óbvio, é uma política que não é uma invenção do Trump. Aliás, é meio que uma regra internacional. Entendeu? Então, de fato, quando hoje o nosso judiciário vai tomando essas medidas e vai ganhando esse protagonismo exacerbado, é óbvio que gera uma preocupação democrática, entendeu? De fato. E, obviamente, o cara se expõe a isso. Então, eu não entendo aí essa questão da soberania, mas para mim isso é um discurso, né? É um discurso para dizer... Por quê? Porque parte da esquerda entendeu que a direita brasileira adotou o discurso de soberania.
E eles estão tentando, como sempre fazem, distorcer o conceito para tentar jogar para o lado deles. Não, e é engraçado que justamente essa questão do impacto das sanções aqui, a gente acabou de falar de como o Brasil foi parar aqui, né? E aí você vai ver as políticas do Lula, elas só aprofundam o problema. Esse mesmo problema. É a questão da pauta verde que impede o desenvolvimento, é um monte de coisa que, assim, faz com que cada vez mais nós nos tornemos mais dependentes dessas grandes potências e não consigamos nunca sair dessa posição de subserviência e dependência, né? Então... E aí nisso você tem um judiciário, né? Um judiciário absolutamente aparelhado, né? Dominado por uma esquerda raivosa, que até quando o governo tenta fazer alguma coisa, que não é muito comum, os caras barram. Então teve uma tentativa de novo avançar com o negócio lá da hidrelétrica, o MP foi lá e barrou de novo, não sei o quê. Quer dizer, o país está assim, cada um acha que manda. E tem uma coisa assim, não é nem que o cara já está decidindo por ideologia, né? Virou uma república de bananas. Nós somos quase a definição de uma república de bananas hoje. Não é mais o cara decide na justiça por uma questão ideológica. Já chegou num ponto que o cara decide por uma questão pessoal. Assim, eu não gosto do fulano. O fulano né, uma coisa meio de vingancinha pessoal, a coisa menor possível. Antes fosse só ideologia. Eu tava separando aqui um negócio isso é uma coisa meio mundial que está acontecendo. Nos Estados Unidos, o Trump decidiu alguma coisa e uma juíza, eu não sei se é exatamente juíza, tem uns nomes lá, mas eu acho que é uma juíza local, bem de uma cidadezinha pequena. Aliás, a mesma que quando perguntaram para ela, será que ela é da Suprema Corte? Bom, não importa. Mas foi a mesma que quando perguntaram para ela o que é uma mulher, ela fala, eu não sei, eu não sou bióloga. Não sei se vocês lembram dessa história. Ela estava sendo sabatinada e perguntaram, o que é uma mulher? Ela falou, não sei, não posso dizer porque eu não sou bióloga. Bom, essa mesma mulher, ela decidiu umas coisas contra o presidente e veio falar, não, porque o executivo está querendo ser um império. Está querendo ser... E aí, um dos juízes da Suprema Corte respondeu, a gente observou apenas isso. Justice Jackson, que deve ser essa juíza, ela chora sobre o imperial executivo, ela reclama do executivo imperial, enquanto abraça o judiciário imperial. Ou seja, uma juíza de única contra um cara que foi o maior votado dos últimos anos nos Estados Unidos, recebeu o maior número de votos, ou seja, e num voto que não é o voto democracia direta ainda, tem colégio eleitoral, tal, ou seja, é o voto menos democrático no bom sentido do que aquela coisa a maioria ganha e acabou. Ou seja, ela está querendo ser mais imperial do que o próprio. Isso conversa com o que o ministro dos ministros aí falou lá na Europa. Não sei se ele estava lá já, mas enfim, ele falou que o século XXI é o século do judiciário. Que o século XX foi do executivo e o XXI é do judiciário. Ou seja, eles estão se arrogando isso mesmo, sendo que pelo menos o executivo em geral é o cara que recebe votos, bem ou mal, né? O cara que tem alguma ligação com o povo. Tem ligação com a coisa que o Arthur vive falando, inclusive falou com o chefe, né? Na entrevista que entrevistou lá, o chefe lá na... o Duguinho. O nosso chefe, que ele paga aqui todo mundo pessoalmente, ele vem aqui, dá dinheiro em espécie, é uma coisa de louco. Esquisito. É que eles sofreram desde as sanções, ficou difícil ele mandar o Pix, né? E vamos lá. Ele falou lá que de fato tem essa questão tem esse projeto liberal do sistema financeiro junto com as organizações transacionais, etc., que se utiliza justamente dos judiciários como um veículo para submeter as nações a essa lei internacional e etc. É como se fosse um bypass da lei local. Então a Justice Jackson é da Suprema Corte mesmo, é mais preocupante ainda. É uma juíza minoritária, ela foi vencida nos votos, mas enfim. É isso aí. Mas tudo isso é porque a opinião pública caiu fora, né? Tá pulando do barco. Hoje em dia, o que é mais assustador no caso do Brasil, não sei como tá lá fora, é o seguinte: você vê a imprensa embarcando nessa ideia de cercear
a liberdade de expressão. Sim. É o que é mais assustador. Agora tem uma notícia que saiu, que até fiz um vertical, da Folha, dizendo o seguinte, o relator do Marco Civil, alguma coisa assim, ele não quer, ele cede à pressão de bolsonaristas e retira a punição para crime de opinião. Devia ser de todo mundo, né? Então, quer dizer, a própria imprensa está cavando o próprio buraco. Sim. Porque a partir do momento que você fala que os bolsonaristas são contra crime de opinião, você está colocando o outro lado a favor de uma censura. O bom é que assim, eles são burros num nível que eles não percebem esse tipo de coisa que eles mesmos fazem. Entendeu? Então tá na Folha de São Paulo, só ir lá. É porque eles não têm mais o objetivo de informar o público. Eles são apenas divulgadores de uma pauta ideológica. Hoje eles defendem o Supremo. Para criar afeto, né? Para criar o sentimento, né? Contra os bolsonaristas que amam o crime, que detestam o crime de opinião. Crime de opinião, quer dizer... Que afeto que eles vão criar. Perigoso, hein? Talvez as próximas gerações aceitem isso com mais facilidade, né? Que as próximas já estão nascendo com QI menor, né? Não, mas é verdade. Não tô fazendo... Não, tá feio mesmo. Essa geração agora, nascida de 2020 ou de 2015 para cá, é a primeira ou segunda já com um QI menor do que a anterior. E agora a gente veio pelo Lucas. Exatamente, Lucas, coitado. A cabeça é grande, né? A cabeça é grande, mas o que está dentro só tem tamanho, o negócio é feio. Muito bem, hein? Então é isso. Começamos falando da Jecarri, do nosso Itamaraty. A dificuldade de aceitar crítica, agora vamos expandir um pouco, não é só do PT, né? O brasileiro, em geral, ele é muito inseguro. Eu não gosto de aceitar crítica. Eu não aceito muita crítica. Eu não gosto de crítica. Então, você é inseguro. Eu fico chateadinho. Tá vendo? O Lucas não. O Lucas é o único aqui que aguenta feito um tolete de... Eu acho que as críticas em relação a isso estão sempre aquém do que deveriam. Do que deveriam. Mas no caso do Brasil, o brasileiro ele é intelectualmente inseguro, então ele sofre com a opinião. Então você vai diz assim, eu não gosto do Gilberto Gil, os caras começam a ter tremelique, entendeu? É pessoal. Eles sentem que é uma ofensa pessoal. Assim, nossa, você não gosta de Gilberto. Mas como se eu sou um grande bastião da música, acho o Gilberto Gil gênio, como você pode não gostar? Então esse é meio Brasil total, entendeu? Então essa The Economist... Eu gosto do Gilberto Gil. Músico. Sim, não, mas não importa. E pior que eu falei Gilberto Gil, não era nem esse que eu queria falar, era o João Gilberto. João Gilberto é mais polêmico. Mais polêmico. Mas é isso, então as pessoas ficam nessa coisa, esse cara tem uma dificuldade. E outra, assim, cara, é uma opinião, segue tua vida. Eu acho né? Teve um comediante esses dias aí, retomando um pouco o inicial do produto, que é essa coisa das críticas, que falou o seguinte, qual que é o problema do cara se ofender? Porra, se ofende e não enche o saco. Fica ofendido, se ofende, vira a gente passa a vida inteira se ofender. Agora o cara tem que fazer... Esse governo me ofende diariamente. Não, sem sacanagem, eu acho que a gente até já falou sobre isso aqui. Cara que não entende piada me ofende profundamente. O cara que fica ofendido com piada, pra mim é ofensivo. Mas eu também posso me ofender. E tudo bem, eu não vou atrás dele. Não tenho que ficar perseguindo um cara porque ele me ofendeu. Claro, evidente, né? A gente está falando do Código Penal, legais, é outra coisa. Mas é isso, ele falou uma coisa que, me ofendeu. Não, todo careca é idiota, todo cabeludo, todo barrigudo. Cara, deixa eu me ofender. Eu quero ter o direito de ser ofendido. Eu acho que... Vendo as críticas que eu recebo aqui, porque como que alguém pode não gostar de mim? Um cara tão... Que coisa absurda. Isso aí foi até bom. Eu tenho cara de hamster, gente. Eu acho legal. Eu acho bom que as pessoas sejam inseguras. Porque essas pessoas elas não são inseguras à toa. Não é uma patologia que as torna inseguras. É a realidade. Porque são pessoas que não têm um centro unificador, não têm uma personalidade. O sujeito não sabe quem ele é. Mas eu não estou falando isso como crítica. Não, calma. Ele não sabe quem ele é. E como ele não sabe quem ele é, ele se apega a pequenas externalidades. Ele precisa ele vai se autoconfirmando. Autoafirmação. Externalidades. Exatamente. E aí essas pessoas se tornam escravas, literalmente escravas mesmo, da conformidade. Literalmente elas teriam uma bola no pé. Não, mas elas chibatadas. Mas elas metaforicamente. Elas não vivem, mas é uma escravidão mesmo, é de fato, não é só uma metáfora. Sim, tá certo. Elas não conseguem viver sem a conformidade
a um conjunto de opiniões que elas adotaram, que normalmente não foram elas que inventaram, que alguém impôs a elas, e aí elas ficam para sempre confinadas ali, histéricas, porque qualquer coisinha gera um auê danado. Quer ver uma diferença? E a imprensa é boa parte é responsável por isso. Porque eles mesmos são esse tipo de coisa. Exato. Porque a imprensa se ofende também por qualquer coisa. A imprensa acha um absurdo. Quando um cara fala alguma coisa meio politicamente incorreta, fulano de tal falou tal coisa, como se fosse a Sinira lá da Perpétua, da Tieta. Fulano de tal falou tal coisa. Olha só como ele é preconceituoso. Exato. Olha só, minha gente. E aí todo mundo compra. Fica aquela... Então, esse moralismo... Eu acho porque eu acho que a gente tem o brasileiro, ele tem uma questão da necessidade dessa conformidade e aceitação de grupo. Total. Ele está menos preocupado em obter a verdade de uma informação, mas do que se aceita em um determinado grupo. Pertencer a um grupo. Então, se ele for aceito em um determinado grupo, ele tá confortável. E esse é o grande problema dessa insegurança que você está falando. E essa segurança leva a um problema de não querer aceitar realmente crítica, porque leva o pessoal. Eu acho que é engraçado, eu já trabalhei com algumas nacionalidades diferentes. E é muito curioso como, por exemplo, o americano, ele dá a questão do feedback, que virou uma modinha no setor financeiro, depois expandiu também para as empresas. O americano, eu diria até que o americano mais objetivamente, e talvez aí alguns do leste europeu, eles são bem objetivos com isso, levam muito na boa. Sentar e fazer um feedback, cara, isso foi ruim, isso foi ruim, isso foi ruim, isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom. O brasileiro não consegue levar bem o feedback, ele leva isso pro pessoal, como se fosse parte da substância dele, a essência dele, entendeu? Então não é que uma determinada atividade que você fez não foi mal executada, ele leva para o pessoal, comigo. Você é uma péssima pessoa. Confirmo o que o Lucas acabou de dizer. Como ele não tem essência, a essência vira isso. A essência vira essas pequenas tarefas que ele executa, que ele acha que está fazendo muito bem. Cara, eu já trabalhei uma vez com um canadense, e canadense é um pouco diferente do americano nesse sentido, porque eles são meio... Desmonheca mais? Mas era mas era um canadense negão, ex-jogador de futebol deles lá, futebol americano, né? E o cara, ele era muito na lata, assim. Tava errado, ele falou, cara, olha, eu não só acho que você tá fazendo merda, como eu acho que você vai ter problema por causa disso aí, viu, Lucas? E eu tava fazendo cagada mesmo. E ele falava assim na lata. Daí eu era bem mais jovem, eu ficava, falou isso pra mim, dava uma tremelique, assim, mas aí depois passa. Você vai realmente tá errado. Boa parte da rejeição do Bolsonaro é puramente estética. Sim, é puramente estética. Claro. Você pega uma galera que é uma galerinha cool, que influencia, que trabalha com publicidade, que faz não sei o quê. Como esses caras não têm nenhum nível cultural, eles vão o quê? Eles vão atrás de quem parece que tem esse nível cultural. Isso. E essa galera que parece que tem esse nível cultural também não tem, odeia o Bolsonaro. Então aí eles compram essa narrativa. Eu quero pertencer à elite intelectual. Entendeu? Sim. Aí o cara vai na vernissagem de fulano. A elite Barrosa. Isso aí. Puta, perfeição. Ele tinha Barroca. A nossa é Barrosa mesmo. Elite Barrosa. E aí, aqueles jantares inteligentes, que até um cara que hoje parece que virou inteligentinho. Quis pertencer, ele vai e volta. Não tem personalidade. É o nosso Hegel de pantufas, o Pondé, né? Se Hegel vivesse hoje. Enfim. Essa resposta ao Lula, além de mostrar uma preocupação exagerada do Economist, não é um pouco também dessa essência de síndrome de vira-lata e de insegurança, né? Claro. De necessidade de aceitação? Como não me aceitaram? Logo eu. Né? Exato, o vira-lata esperneia. O narcisismo. Justamente porque não tem essência, e onde ele construiu a ideia do Lula? De ser um cara super bem... O cara. Não, é o cara, é do Obama. É o cara do Obama. Então lá fora o Lula tem uma baita de uma aceitação. Aí vem a The Economist e fala, não, cara, aqui você não tem relevância mais nenhuma. É castelo de areia, isso cai como cai como uma pedra na cabeça. Quando o governo começou, lembra que o Bolsonaro, ele não ligava muito pra esse negócio, né? Ele ia lá na ONU e falava, tá errado isso aqui, agenda verde, caralho, ia embora.
né? Muito atabalhadamente, né? Ele falava até que não. O da ONU especialmente. O discurso da ONU até que foi bom. Ah, sim, o da ONU. E aí era aquela gritaria na mídia, né? Ele falou, tá quebrando, cortando o laço. Assim, eu já vi ele falando muita coisa, mas eu nunca vi um laço efetivamente cortado. Verdade. E aí chega o Lula, quando volta o Lula, o Brasil voltou à diplomacia. O Brasil está de volta. Tá lá. Por quê? Porque ele reproduz o discurso que agrada ao mainstream global. Isso. E aí, portanto, o Brasil é bem visto de novo. E as pessoas se sentem aliviadas. Ufa, agora eu pertenço. Eu, enquanto brasileiro, não sou visto como era visto o Bolsonaro. Que bom. É o mesmo gente que fala que o Brasil tem síndrome de vira-lata. Exatamente. É o mesmo brasileiro. Que é a história da Janja saindo do palácio hoje. Ela é a essência da vira-latice brasileira. E a Janja não é nem um vira-lata simpático, né? Não. Não é um vira-lata legal, aquele lá, o Cartola, meu cachorrinho. Não é o caramelo, não é o caramelo. Tá longe de ser um chihuahua pulguento. Não é o que lambe a cara da gente na sarjeta. Não, esse é... Aliás, essa é a bênção de vida. Agora que vocês estão falando, a gente devia assumir um pouco essa vira-latice. Vira-lata tem seus momentos também, né? Por que não? Cuidado pra não cair na armadilha de comparar o bicho com o conceito. Cuidado. O conceito é outro. Subserviente. Mas essa coisa de, o Brasil tem uma como é que eu posso dizer? Isso até na diplomacia, uma história viralatística, no sentido, não no mau sentido, no sentido de que, o cara é gente boa, todo mundo gosta pouco do Brasil, assim, a guerra lá, Getúlio, era meio que, o Hitler tá ali, mas beleza, não sei o que, o Churchill tá ali, mas beleza também, o cara não queria, aí de repente, quando a coisa aperta... O cara não se posiciona... Não se posiciona muito. Não. O cara não tem firmeza. Essa mas não era? O Hitler tá aí, mas beleza, é ótimo. A gente tem que... Ele, em 1943, ele não tinha o símbolo que é hoje para aquela pessoa, para a galera que estava lá, era mais um político ali. E aí o cara estava lá falando, não, aqui tudo bem, tinha uma certa diplomacia do tipo, não mexe comigo, eu não mexo com você, se vocês puderem me ajudar aqui. Se puder parar de brigar, eu agradeço. Se alguém, exatamente, para com essa porra aí, velho, vamos tomar uma. O Zé Carioca, Lula, né? Quando foi eleito, ele não falou que ele ia acabar com o conflito. Numa cervejinha, exatamente. Não, vou com cerveja, eu acabo com o conflito da Ucrânia. Então, mas aí é que... E o diálogo no Oriente Médio. E o diálogo no Oriente Médio. Então, mas aí é outra coisa, né? Porque aí também o cara... O vira-lata bom que eu tô falando é o cara que fala, se virem aí, não me mete nessa porra aí. Se quiser, me dá aqui o que você tem. Mineral, não sei o que, traz aqui. Você tem o que? Traz aqui. Beleza, eu te dou um pouco aqui, tudo bem. Agora, eu não vou lá resolver, não. Vocês também se virem. Agora, claro que com mais poder, se a gente conseguir ser um império na América do Sul, eu acho que a gente poderia ter outro tipo de papel. Mas o papel que o Bolsonaro mesmo... Não, mas o Bolsonaro... olha só. Não, mas não juntando tudo, mas a gente sendo império aqui dentro. O Brasil, eu não quero me juntar com o argentino, não. Por mais que eles estejam na economia. Agora, submeter o Itamaraty, que tem 200 anos de tradição, que, aliás, admirado pelo mundo inteiro, de verdade. Sim, é verdade. Justamente por isso que eu falei, que eram os caras que, E aí você faz essa caipirice, né? Nada contra os caipiras, eu gosto do caipira. Também tem isso. É o conceito também. É o conceito. Aliás, eu queria que o pessoal, tem gente que trabalha no Itamaraty ou que conhece, que até corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas a impressão de leigo que eu tenho é que o Itamaraty era até o governo Lula 1, Não, né? até Lula, porque aí começou aquela história Venezuela, não sei o quê, sim. Foro de São Paulo e tal. Mas eu acho que sempre foi meio assim, não, resolve aí, a gente tenta fazer a coisa meio no diálogo e tal. Respeitado mesmo, como... Boa parte dos escritores brasileiros foram diplomatas. Sim. Exatamente. E grandes cérebros, né? Não era gente... Nós temos no nosso grupo lá um grande diplomata. Gente boa. Uma cultura absurda que dá até raiva. Mas são caras que precisam... E aí a gente fica na mão quando tem um presidente tosco, o cara, imagina, um diplomata desse que a gente conhece, que é um cara culto, não sei o quê, uma hora vai ter que
sentar lá, puta, vamos escrever a cartinha lá do cara, alguém manda, não sei como é que funciona. Sim, sei lá. Não, mas o Itamaraty, foi o que eu falei no começo, ele não obedece exatamente governos. Não deveria, não deveria. Isso não é uma função do Itamaraty. O PT aparelhou tudo, né? Pois é. O PT aparelhou tudo. Você vê o nível da... Capaz, chegamos. Bom, agora até a igreja, né? Quando você falou dessa coisa do cara se ofender com tudo, que o brasileiro tem isso, hoje eu não sei se não é uma coisa meio mundial também, porque quando eu vejo os floquinhos de neve no americano, mesmo na Europa... Pô, a gritalhona lá, a gritalhona as Karens, a minha esposa chama Karen, coitado, virou sinônimo. E é loira, né? Ela, você olha de longe e fala que o nome é Karen, você dá risada. Então, são as Karens lá dos Estados Unidos que ficam reclamando de tudo. Não, é um fenômeno global. Mas atinge mais aqui. Ainda nós estamos na vanguarda, nós somos os pioneiros. Será? Eu acho que a infantilização do mundo. Eu acho que é mais importado isso. Não, a infantilização, o medo sacramental de ser desagradável e de ferir opiniões e sensibilidades. Mas não se gritava tanto, né? Aqui sempre foi assim. Sempre foi. É que tem isso é um fenômeno que não é só do Brasil, porque você pega, por exemplo, o Tolstói, quando você vê o Ivan Illich, aquela vida burguesa, a decência e a agradabilidade, as pessoas se ofendem com a... Então, assim, é uma coisa... Que o mundo é bom, enfim. Exato, é um fenômeno humano, né? É um fenômeno humano. É um fenômeno humano. Mas aqui no Brasil... a gente pode dizer que aqui tem um pico, assim. Sim, e a própria cultura woke, ela favorece esse tipo de coisa. Por isso que pegou rápido. Porque favorece o ressentimento, aí sobe, né? Exatamente. Mas aí você pega, por exemplo, aí você tá falando também, tem um período da história que teve muita merda no mundo, entendeu? Então as pessoas criaram uma certa couraça. Casca. Né? Pra aguentar, cara, eu não vou me preocupar com a opiniãozinha do vizinho, porque... Sim. Senão eu paro de comer, entendeu? Tem certas coisas. Sim. E aí entra esse momento em que tudo hoje em dia é muito, muito farto, você tem muita boa... Né? As pessoas parecem que às vezes esquecem que hoje nós vivemos um período de fartura, apesar do movimento mundial ser de empobrecer. Né? Aí o Arthur pode falar até mais. Assim, há um movimento deliberado para que haja um empobrecimento mundial. Mas há tecnologia para fartura, né? Exato, mas e nós tivemos aí um período dos anos 50, que foi justamente esse período que começa mais esses movimentos de esquerda, de lutas, não sei o quê, em que, cara, o mundo estava assim, tirando a questão racial americana, que é uma questão completamente diferente, que eu não vou entrar nessa discussão, que aí é errado. Mas você pega o Brasil estava indo bem, o Brasil estava, cara, crescendo. No final dos anos 50, o Brasil tinha... Miss Brasil, tinha até esportivamente o Brasil estava a nossa soft power. Nossos soft powers estavam caros. Sabe, eu acho que tem um negócio que ao mesmo tempo que tem essa questão da diminuição da riqueza, do empobrecimento, etc. As pessoas estão na fartura muito grande, e aí, então não valoriza o que tem. Eu acho que tem uma dificuldade na modernidade, como um todo, em gostar do que é bom. As pessoas não sabem mais aproveitar os bens. E não é porque elas têm muitos bens, é porque elas não conseguem enxergar o bem. Né? Porque tem aquilo é como se fosse dado já da realidade. Né? Não só isso. Quando você educa o ser humano a enxergar tudo com suspeita, ele nunca frui de um bem feliz. Ele olha para o bem perguntando o que tem por trás dele. E essa cultura woke que tomou conta, ela estimula o sujeito a ver tudo com suspeita. Então me ofereceram um negócio bom, qual é a pegadinha? Né? Quando a esmola é muita, até santo desconfia. Agora, toda esmola é muita. Entendeu? E todo santo desconfia. Exato. E os que não são santos desconfiam completamente. Entendeu? Então tem essa questão de que o cara não pode se orgulhar, por exemplo, da cultura dele. Ele nasce num lugar e já contam pra ele que o lugar em que ele nasceu e a cultura da qual ele bebeu, a língua na qual ele foi educado e tudo que tá em volta dele foi basicamente o Satanás opressão. Que fez. É fruto de opressão. É tudo demoníaco, é fruto de opressão. Isso aí que você acha que tá legal tá errado, aquilo ali tá errado também, não sei o que, e você tem que se sentir culpado e checar o seu privilégio. Agora imagina se o cara internaliza isso aí. Desde criança, que essa geração que é muito mais frágil que as anteriores, etc. O cara vai internalizando isso aí desde criança. Quando ele chega na vida adulta, ele não conseguiu... Ele tem algum conforto material, mas ele se sente culpado pelo conforto. Claro. Tudo é meio desesperador. E aí, cara, é óbvio, o sujeito tá estressado. Qualquer coisinha, qualquer pisada no pé, qualquer olhada torta vai ser horrorosa.
Porque o cara já tá com a cabeça enfiada em porcaria. Ele não tem. Mas esse diagnóstico mas tá fugindo um pouco da nossa linha. É outro diagnóstico. Não, é que eu acho que tem outro diagnóstico. Tem, mas aí é diferente. Por exemplo, o Brasil é um país extremamente voltado para o consumo. Sim. Para os bens, entendeu? Então tá cheio ainda de... Tem um monte de gente comprando. Caramba, mas é diferente você consumir de você se alegrar e ter alegria de fato duradoura, entendeu? Por um motivo ou por outro, as pessoas não têm mais alegria de fato. Não, é que o estímulo ao consumo geral, justamente pela falta de essência, falta de várias coisas, o consumo ele é até o momento da posse. A partir do momento que você possuiu aquilo, você já passa para... Aquele bem já não... O desejo, é mais desejo do que bem. Exatamente, ele está buscando bem. Ele está buscando a satisfação de desejos absolutamente momentâneos. Mas é isso mesmo, é exatamente isso. A pessoa não tem mais a capacidade de fruir dos bens. Esse é o ponto. E aí ela fica sim dos objetos de desejo. No estado de porque me preocupa você dizer isso, porque eu vivo falando para os meus filhos, que eu falo, gente, vocês têm uma vida boa, né? Olha para o que vocês têm, não porque vocês não têm. Vocês têm bastante. Olha só em volta, tem muita gente que precisa de um monte de coisa. É diferente você dizer isso. Preocupado. Não, é diferente você dizer, valorize o que você tem, é o oposto disso. É o oposto que os caras fazem. O cara fala, valorize o que você tem, fala, porque você tem isso aí, você é um escravagista, isso aí é outra coisa, entendeu? Você não está culpando ele. Sim, não. Culpa, exatamente. Não, é dar valor porque tem mesmo. Exatamente. Muito bem. Então, Arthur, dê valor para o que você tem aqui, que são seus amigos queridos, e feche esse programa com a sua sabedoria. Fecha o programa. Acho que já esgotamos, não é verdade? Como diria Cláudio de Freitas, eu gostaria de citá-lo. Acabou, então. Uma das minhas melhores frases. Melhores frases. Não, mas tem algo a acrescentar aí? Ou como diria nosso querido Luigi, precisa ir ao banheiro. Fazer xixi. Que são duas facas, uma faca com dois mesmos gumes. Dois gumes da mesma faca. Fala. Eu só acrescentar, talvez estava pensando um ponto que você botou um pouco lá atrás, que é que esse é um fenômeno global, né? Da dificuldade do feedback, do excesso de sentimentalismo sobre as informações. De certa forma é verdade. É verdade. Isso tem aumentado. Mas, como dizem alguns, no Brasil, eu acho que isso é muito cultural, é mais histórico. Talvez recentemente nos outros países seja um fenômeno do wokeísmo recente, mas no Brasil isso é muito histórico. Arraigado e eu vejo, alma. Arraigado. E para fechar, sobre o seu comentário, eu acho que eu falo muito com meus filhos a questão da gratidão. Veja, valorizar o que você tem não é você se sentir culpado pelo que você tem, mas é exatamente o exercício dessa gratidão de entender que aquilo que você tem é uma graça. Né? No sentido mais profundamente aí, teológico mesmo, de uma graça de Deus que te deu aquilo, né? Que é aquela história clássica. A graça é você ganhar aquilo que você não merece. Né? E a misericórdia é você não ter aquilo que você merece. Então, é isso mesmo. Então, você entender essa graça e a compreensão de que você recebeu aquilo é importante, porque talvez o ponto central não é você ter culpa por você ter aquilo, porque senão você também está dizendo o seguinte, nossa, isso aqui é demais. Mas a compreensão da gratidão, ela vem não apenas com a compreensão de que você ganhou aquilo, mas que aquilo foi te dado por algum motivo. Então ela vai para o entendimento da gratidão, que você tem mais do que você merece, ou que você é grato pelo aquilo que você tem, e entender que a gratidão significa que se você tem o que você tem, existe um motivo para você ter aquilo que você tem. A compreensão ampla desse processo é que vai te dar uma compreensão maior da vida. Eu tento explicar isso muito para os meus filhos. Porque o problema é que hoje os caras tentam atribuir culpa como se houvesse juízo de valor a questões materiais ou mesmo de intelectuais. Até físicas, intelectuais, exatamente. Não, e é exatamente isso que a gente viu essa semana com a história da bolsa da coitada da menina de 5 anos. Exato. Botar uma culpa mesmo, aí nesse caso culpa criminal
como se ela fosse uma criminosa por ter nascido naquela família, com aquelas condições, comprando com... E dizem até que ela ganhou a bolsa, porque o pessoal fez... O Justus falou que ela ganhou. E que, bom, mas mesmo que não tivesse ganhado, importa, ela tem o dinheiro, eles têm o dinheiro deles, existe uma desigualdade mesmo, que vai existir sempre, mesmo nos lugares mais... Então, mas melhores assim, lugares para se viver, com a melhor qualidade de vida. Sempre vai ter alguém mais rico que você, e não tem problema, se você não é uma pessoa invejosa. O problema é tirarem de quem não tem para dar para quem tem. Assim, o resto... Eu não conheço a história do Justus, não conheço a história da esposa do Justus, não sei se eles ganharam esse dinheiro ilicitamente ou licitamente, me parece que é lícito, me parece que eles trabalharam para isso, então tem todo o direito. O que me espanta é o seguinte, ninguém fala nada, por exemplo, dos rolês de Janja pelos shoppings do mundo inteiro. Entendeu? Fechando a Louis Vuitton de Paris para fazer suas compras. Isso que aí é um dinheiro um pouquinho que tira mais do pobre, isso né? Se você for pensar bem. Né? Cara, e esse dinheiro não é dela. Né? Não é o dinheiro do trabalho dela. Uma vez que, no caso dela, eu não sei específico, mas uma vez que você é um funcionário público, você ganhou para aquilo e tá tudo bem. Eu não acho que é um crime o cara gastar com o que ele quiser também, certo? Né? Mais ou menos. O problema é que há um certo decoro que é necessário justamente para as funções. A mulher de César precisa, exatamente. Não é qualquer um. Para ser César ali, tá longe, hein? Não, aquilo ali não é. Enfim, mas eu acho que ali não, é só para não entrar naquela de que... Né, você tem... Não, o Lula tem todo o direito de ter coleção de vinhos de 70 mil reais. Desde que o dinheiro que ele ganhou. Só que o problema é o seguinte, o problema é o que ele tem feito... Bom, se o teu país está numa situação, numa draga danada, é imoral, desculpa, não sei se o Lucas vai concordar comigo, mas não é ilegal, mas é imoral você ter uma coleção. Exatamente. Uma série. Exatamente. Eu tô aqui. Exatamente, gostei da sua colocação. Intervenção. Não, mas é isso, você... não, tá bom, vamos parar por aqui, senão vai longe. Mas é isso. É que a gente concorda. A bolsa da Não, eu concordo. Não, eu concordo. É porque eu concordo com ele. É que no Brasil, especificamente, existe uma questão, por exemplo, o super salário de juiz acima do teto, que é ilegal, é acima de um teto constitucional, não é legal. E aí o cara tá lá olhando para os outros e decidindo coisas. Então, assim, é um outro programa. É um outro programa, exatamente. Então, mas dito isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Estaremos de volta em breve aqui, né? Nós, amanhã a gente tem mais uma gravação. Lucas, finalize para nós, mandando para outro programa que eu não sei qual. Assista o último Geoeconomia. Boa. Vai tudo pro Geoeconomia, em que lá as coisas são discutidas, esses assuntos, de maneira um pouco mais sistematizada e organizada. Eu sei, é surpreendente ouvir Arthur e organização na mesma frase, né? Mas acontece. É editado, né? Muito bem. Edição. Eu nunca tinha recebido uma crítica de uma forma tão aberta assim. Brasileirinho agora. Brasileirinho ficou ofendidinho com a crítica agora. Não. Eu só falei que eu estou surpreso. Nunca vi o Lucas, né, receber. Depois que ele tá andando menos na igreja aí, tá ficando assim, meio belicoso. Tá meio belicoso ultimamente. Brigou com o rapaz já, pedindo o papel. Tá um horror isso. Não, e você viu que foi meio estrelinha, que agora ele tá ficando estrelinha, tipo assim, faz sinal. Não, eu só não queria interromper. Tipo ator de rock, faz esse sinal, aí o cara tem que entender, tem que ser correndo com papel. Toalhas brancas. Aqui, ó. Toalhas brancas. Vai parar o show, isso é uma várzea. O editor vai ficar puto com esse negócio aqui. Mas tudo bem. Cara, é uma questão. Vamos lá. Um grande abraço. A gente fala muita merda. Precisa ter um papel higiênico. Isso aí. Até o próximo programa aqui. Beijitos. Um grande abraço. Beijitos. Até mais. Muito bem, gente. Falou, Arthur. Até amanhã.